Olá pessoal, eu sou a professora Denise Pizarro e nesse vídeo nós vamos falar sobre o método de integração por partes, um método utilizado para integrar produto de funções. Considere as funções f e g definidas e deriváveis no intervalo i do conjunto dos números reais. Do cálculo 1, nós sabemos que derivada do produto é igual a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda função. Se nós integrarmos ambos os lados dessa igualdade, nós vamos ter a integral da derivada, que é a própria função, e a integral da soma, que é a soma das integrais. Se nós isolarmos esta integral de um dos lados da igualdade, nós vamos ter que a integral de f de x, g' de x dx é igual a f vezes v menos a integral de f' de x, g de x dx. Esta é a fórmula utilizada pelo método de integração por partes. Ok? Então, se eu quero integrar aí uma função f vezes a derivada de uma função g dx, é igual ao produto da f pela g menos a integral da g f' de x dx. Muito bem. Se nós chamarmos a f de x de u e a g de x de v, nós vamos ter que du vai ser igual a f' de x dx e dv g' de x dx. Fazendo então essa substituição na fórmula de integração por partes, nós escrevemos integral de u dv, que é igual a uv, menos a integral de v du, né? Que é a fórmula de integração por partes também, escrita de uma forma aí um pouco mais compacta, porque eu chamei o u do f de x e v de g de x. Uma coisa importante, quando eu vou integrar usando a técnica de integração por partes, é saber identificar qual é a função que nós vamos chamar de u e qual é a função que nós vamos chamar de dv. E a escolha de u e dv, ela deve ser tal que facilita o cálculo da integral, né? Então, uma sugestão para a gente poder escolher quem vai ser a u e quem vai ser a dv é usar o anagrama Liat, onde eu vou pegar como função u a função mais à esquerda desse anagrama e como dv a função correspondente mais à direita do anagrama. Então, o que significa exatamente o Liat, né? L de logarítmica, I de inversas de trigonométrica, A de algébricas, T de trigonométricas e E de exponencial. Então, vamos ver como é que se aplica isso na resolução de integrais. Então, quero calcular a integral de x seno de x dx. Quem nós vamos chamar de u, quem nós vamos chamar de dv? Vamos olhar o anagrama. Ó, eu tenho aqui trigonométrica e aqui algébrica. Portanto, eu vou chamar de u o polinômio e a trigonométrica de dv. Então, u igual a x, dv seno de x dx. du é igual a dx e o meu v é a integral do seno de x, que é igual a menos cosseno de x. E o v a gente escreve sem a constante de integração, tá ok? Então, substituindo lá na fórmula de integração por partes, eu vou ter que a integral de x seno de x dx vai ser igual a u vezes o v menos a integral de v vezes du. Então, x vezes cosseno de x menos cosseno de x. Então, dá menos x cosseno x. Menos com esse menos dá mais, integral do cosseno. Desta forma, a gente consegue, então, encontrar que a solução da integral de x seno de x dx é menos x cosseno x, mais seno x, mais a constante de integração. Ok? Vamos ver, então, um outro exemplo.
Tenho aqui no integrando um polinômio de grau 2 vezes a função ln de x. Quem nós vamos chamar de u, quem nós vamos chamar de dv? Vamos olhar o anagrama, né? Logaritmo, ó, aparece primeiro, portanto, o u vai ser o ln de x. E algébrica, polinômio, vai ser o meu dv. Então, o ln de x, dv é x² dx. Du 1 sobre x dx, v a integral de x² dx, que é x ao cubo sobre 3. Lembrando que o v a gente pega sem a constante de integração. Substituindo, então, na nossa fórmula de integração por partes, eu vou ter a integral de x² ln de x dx é u vezes o v menos a integral de v vezes o du. Dividindo x ao cubo por x aqui, nós vamos ter x² dx no meu integrando, né? Então, resolvendo a integral, x ao cubo sobre 3, e, portanto, a nossa integral tem como resultado x ao cubo sobre 3 ln de x menos x ao cubo sobre 9 mais a constante de integração. Como terceiro exemplo, eu coloquei aqui, olha, a integral do arctangente de x dx. Bom, aqui nós temos o produto do arctangente de x vezes o dx, que nós vamos chamar de u e dv, né? A inversa da trigonométrica de u, arctangente de x, e 1 dx, né, algébrica, de dv. Então, u é igual a arctangente de x, a derivada do arctangente é 1 sobre 1 mais x² dx, e a integral do dx, que é x, sem a constante de integração. Aplicando, então, integração por partes, nós vamos ter u vezes o v. Observe que eu sempre coloco o u aqui, ó, né, entre parênteses, para a gente não confundir esse x multiplicando o argumento aqui, né? O x está multiplicando a função arctangente de x, tá certo? Então, u vezes o v menos a integral de v vezes o meu du. Então, aqui, ó, né, eu vou inverter a ordem desse produto, só para ficar mais tranquilo de enxergar a solução. Então, é x arctangente de x menos a integral de x sobre 1 mais x² dx. Para resolver esta integral, nós vamos usar o método da substituição. Vou chamar o denominador de t, portanto, dt vai ser igual a 2x dx e, consequentemente, dt sobre 2 é o x dx. Fazendo a substituição lá na minha integral, nós vamos ter, então, 1 sobre o denominador e o x dx, que é dt sobre 2. Portanto, meio integral de 1 sobre t dt, que é meio ln do módulo de t mais a constante. Voltando para a variável original, nós temos meio ln de 1 mais x² mais a constante. Então, essa é a solução desta integral. Portanto, a integral que nós temos que resolver, que é o arctangente de x dx, ele é igual a x arctangente menos o resultado da integral, meio ln de 1 mais x² menos a constante. Poderia ter colocado mais uma constante aí também, né? Tudo bem? Então, quarto exercício, né? Eu quero integrar agora um polinômio vezes uma exponencial. E agora eu vou fazer uma integral definida. Para resolver a integral definida, primeiro eu vou achar a primitiva, ou seja, eu vou resolver a integral indefinida. Muito bem. Quem nós vamos chamar de u, quem nós vamos chamar de dv? Olhando aqui o nosso anagrama. A exponencial é o que aparece mais à direita aqui, portanto, ele vai ser o meu dv. E o polinômio vai ser o meu u. Então, u é x mais 1,
du é igual a dx, dv e de x dx. Então, v é a integral do e elevado a x dx, que é o próprio e elevado a x. Aplicando a regra de integração por partes, então, eu tenho u vezes o v menos a integral de v vezes du. Então, a integral de e elevado a x é e elevado a x mesmo, e surge a constante de integração. Vou colocar aqui ó, o ex como um fator comum, e aí eu vou ficar aqui com x mais 1 menos 1. Portanto, isso daqui vai dar x e elevado a x mais a constante. Essa é a solução da minha integral indefinida. Para eu poder encontrar a solução da minha integral definida, basta usar o teorema fundamental do cálculo. Substitui o limite superior em x elevado a x e menos o limite inferior. Portanto, a solução da minha integral é E. Neste quinto exemplo, nós vamos integrar exponencial com trigonométrica. Quem vou chamar de u, quem vou chamar de dv? Olhando aqui o nosso anagrama. A trigonométrica vou chamar de u e a exponencial vou chamar de dv. Portanto, u vai ser cosseno de x, du é igual a menos seno de x dx, dv e elevado a 2x dx e vou achar o v como sendo a integral de e elevado a 2x dx. Para resolver essa integral, nós usamos o método da substituição, chamo de t o 2x e de dt 2dx. Aí o 2 vem aqui dividindo, né? dt sobre o 2 é o dx. Então, a minha integral vai ser escrita como e elevado a t dt sobre 2. O meio sai do integrando, integral de e elevado a t dt, que é o e elevado a t mesmo. Então, aqui está a solução da minha integral. Aplicando, então, integração por partes, eu vou ter u vezes o v menos a integral de v vezes o du. Lembrando, sempre coloque entre parênteses para não dar problemas aí, né? O e elevado a 2x sobre 2 multiplica a função trigonométrica cosseno de x. Então, vou inverter a ordem aqui só para ficar mais tranquilo. E elevado a 2x sobre 2 cosseno x, menos, com esse menos dá mais, meio, uma constante, sai do meu integrando, e dentro do integrando fica e elevado a 2x seno de x dx. Então, olha, eu quero calcular a integral de e elevado a 2x cosseno de x dx, e para resolver essa integral, eu tenho que calcular a integral de e elevado a 2x seno de x dx. Observe que eu tenho aqui uma integral semelhante, só trocou aqui o seno pelo cosseno, né? Então, para resolver a integral dada, eu vou precisar calcular essa integral. Novamente, eu vou usar a integração por partes, né? Então, vou de novo recorrer ao meu anagrama, verificar que a trigonométrica eu vou chamar de u, que a exponencial eu vou chamar de dv. Então, u é seno de x, dv e elevado a 2x dx. Integral, derivada do, cosseno de x dx, a integral de e elevado a 2x dx, já fizemos anteriormente, e elevado a 2x sobre 2. Então, para resolver a integral 2, né, eu vou usar u vezes o v menos a integral de v vezes o du. Só mudei a ordem aqui do produto, meio. E aqui, ó, vocês observam que essa integral é a minha integral i de novo, né? Então, para integrar e elevado a 2x cosseno 2x, eu tive que encontrar a solução dessa integral, e a solução dessa integral envolve a integral de e elevado a 2x cosseno de x dx novamente, tá certo? Bom, então, substituindo isso daqui, ó, que é o resultado da integral 2, nesta integral,
nós vamos reescrever aqui I igual e elevado a 2x sobre 2 cosseno, tá aqui, mais meio, a integral 2, que a solução é essa. Se nós aplicarmos aqui a distributiva, ó, meio vezes menos meio i, vai dar 1/4 de i, com sinal negativo, né? Se eu mandar esse menos 1/4 de antes da igualdade, eu vou ficar com i mais 1/4 de i. E do lado direito, nós vamos permanecer com e elevado a 2x sobre 2 cosseno, que tá aqui, ó. Vamos ficar aqui com o meio tá aqui, né? Então, esse daqui é um fator comum. Meio seno de x, que tá aqui, mais meio vezes a constante, que eu tô chamando de constante k. Ok? Achando o mínimo múltiplo comum aqui, resolvendo essa operação, então vai dar 4, 4 vezes 1, 4 com mais 1, 5/4 de i. E deste lado da igualdade permanece. O 4 está aqui dividindo, ele vai passar para esse lado aqui multiplicando, e eu vou ter 4 dividido por 2, que é 2. 5 aqui está multiplicando, passa para cá dividindo, eu vou ter essa expressão dentro do colchete. E aqui a mesma coisa, né? Vai ficar 4/5 de k, que eu estou chamando de constante a. Então, desta maneira, nós encontramos a solução da integral dada. Então, observe o seguinte, né? Só reforçando, que essa integral foi determinada utilizando integração por partes. Para encontrar a solução, eu precisei resolver outra integral por partes semelhante a ela, troquei o cosseno pelo seno de x, usei novamente integração por partes, e quando eu integro novamente, vai surgir do lado direito a integral que eu tinha proposto para ser resolvida, né? Então, substituindo isso daqui aqui, nós vamos aí fazer as operações, mandando antes da igualdade tudo que envolve a integral i, e desta maneira a gente chega à solução da integral solicitada, ok? Ok, pessoal, espero aí que vocês tenham entendido. Aqui tem alguns livros, né, que vocês podem utilizar para aprofundar um pouquinho mais, ver mais exemplos, ok? Bom estudo para vocês e até a próxima.